Vamos dar continuidade ao nosso estudo de verbos. Vamos ver agora a flexão. Já iniciamos a flexão no segmento anterior falando de vozes verbais. Mas temos mais 4 tipos de flexão. Pessoa, número, tempo e modo. Pessoa, nós temos aqui, ó, eu estudei, tu estudaste, ele estudou. O verbo mudou com a mudança de pessoa. Primeira pessoa, eu, segunda, tu, terceira, ele. Tá? O falante, o ouvinte, o receptor, o emissor, o receptor e o nosso assunto. Estudei, estudaste, estudou. Alteração da terminação do verbo, da desinência verbal, em função da pessoa. É um tipo de flexão verbal. Eu posso jogar as 3 para o plural, e aí a flexão já é outra, é flexão de número. Singular, eu estudei. Plural, nós estudamos. Sujeito singular, sujeito plural. Nós estudamos. Tu estudaste. Vós estudastes. Plural. Ele estudou. Eles estudaram. Temos aí 2 tipos de flexão verbal. Pessoa e número. Pessoa, primeira, segunda e terceira. Número, singular, plural. Mas temos mais 2 tipos de flexão. Do verbo, a palavra que é mais rica em flexões de todas as que existem na língua portuguesa. Pois o verbo tem flexão de tempo. Presente, passado e futuro. Pretérito e futuro. Ok? Presente, por exemplo, vamos usar o mesmo verbo. Eu estudo. Tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Aí temos o presente. Tá? Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Como o verbo é regular, o radical não muda, o que muda é a desinência verbal. Ok? Presente. O pretérito nós temos uma subdivisão. Temos o pretérito chamado de perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. No perfeito, eu estudei. Ação concluída no passado. Eu estudei ontem. Eu estudei matemática. Ação concluída no passado. Estamos diante do pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. Uma ação interrompida. Eu estudava português quando minha mãe me chamou e interrompeu o meu estudo. Ou uma ação habitual, mas no passado. Eu estudava naquela escola diariamente. Uma ação habitual no passado, assim como nós temos ação habitual no presente. Eu trabalho nesta empresa há 10 anos. Ação habitual no presente e ação habitual no passado é o pretérito imperfeito ou ação interrompida. Eu brincava no pátio quando minha mãe pediu que eu entrasse na casa. E ainda temos o pretérito mais que perfeito. Eu estudara. E aí nós temos a mudança da desinência e modo temporal. Eu estudara, tu estudaras, ele estudara, e assim seguimos. Pretérito mais perfeito, uma ação concluída antes de outra ação no passado. Eu já estudara toda a matéria quando o professor aplicou a prova. Temos 2 momentos do passado. O professor aplicou a prova, mas antes disso, um outro momento do passado, eu fiz o meu estudo. Eu estudara a matéria, eu já estudara quando o professor aplicou a prova. Então aí temos o pretérito mais perfeito. Ou aquilo que a gente almeja para um futuro. Quisera eu passar no concurso. Ainda temos o futuro. Futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente é aquilo que eu prevejo acontecer depois do momento que eu falo. Eu estudarei amanhã. Eu estudarei esta matéria amanhã. Estudarei. Eu estudarei esta matéria amanhã. Já o futuro do pretérito é uma ação prevista para o futuro, mas dependente de uma ação do passado, vinculada a uma ação do passado. Eu estudaria esta matéria se tivesse conseguido o livro. Como eu não consegui, eu estudaria esta matéria, mas como eu não consegui o livro, então ela depende de um fato do passado para o acontecimento, para acontecer. Ela se viabiliza por isso, por depender de um fato do passado. Então nós temos aqui tempos verbais, todos eles conjugados no indicativo. Presente, eu estudo. Perfeito, estudei. Imperfeito, estudava. Mais que perfeito, estudar. Indicativo. Futuro do presente, estudarei. Futuro do pretérito, estudaria. Também indicativo. Ok? Mas nós temos o modo subjuntivo. O indicativo me dá a ideia de certeza. Já o subjuntivo, dúvida, probabilidade, possibilidade, hipótese. E aí nós temos no subjuntivo o presente. Vamos colocar aqui o presente.
talvez eu estude. É importante que eu estude. E aí vem a ideia de dúvida. Talvez, vou usar aqui um advérbio inclusive de dúvida. Ó. Talvez eu estude amanhã. Não dou certeza. E aí nós temos o presente do subjuntivo. Temos o imperfeito subjuntivo. Se eu estudasse, e é a característica dessa desinência, modo temporal, é que eu sempre terei os dois S. Se eu estudasse. E ainda tem o futuro do subjuntivo. Quando eu estudar. Todos entram naquela faixa de dúvida, probabilidade, hipótese. Esse é o nosso subjuntivo. E temos o imperativo. O imperativo, na verdade, é um modo verbal que não tem tempo. O imperativo tem formas. Nós vamos trabalhar aqui deste lado da tela com o imperativo. Vamos usar o vermelho aqui no imperativo. Nós temos o imperativo, que é um modo que deve ser destacado, porque é muito frequente em concurso. Nós temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Afirmativo e negativo. São formas do afirmativo. Curiosidade. Não conjugamos a primeira pessoa, porque o imperativo é aquele em que eu vou utilizar o verbo para dar uma ordem ou fazer uma proibição. Daí o nome imperativo. E, segundo os gramáticos, não tem sentido dar ordem a si próprio, a si mesmo. Já que é de foro íntimo, a coerção aí do dar ordem a si mesmo. Então eu tenho a conjugação a partir do tu, da segunda pessoa do singular. No negativo, ele é igual ao presente do subjuntivo. Então, não estudes tu. Talvez tu estudes, não estudes tu. Negativo. Não estude você. Ou ele, né? Não estude você. Não estudemos nós. Aqui temos a conjugação completinha do imperativo negativo. Não estudemos nós. Não estudeis vós. Mas, se os senhores se derem conta, não estudem vocês. O presente do indicativo, presente do subjuntivo, é igual ao imperativo negativo. O imperativo negativo é igual. As outras palavras da frase é que fazem a diferença. Talvez tu estudes, talvez você estude, talvez nós estudemos, vós estudeis, né? Aqui faltou Szinho. E talvez eles estudem. Talvez eles estudem. E aí eu tenho o imperativo negativo, pura cópia do presente do subjuntivo. Não estudes tu, não estude você, não estudemos nós, não estudeis vós, não estudem vocês. E o mesmo acontece com o afirmativo. Estude você. Estude você. Lógico, eu não vou ter a palavra negativa. Estudemos nós. E estudem vocês. E aí temos o imperativo afirmativo, senhores. Imperativo afirmativo. Mas notem, o tu e o vós do imperativo afirmativo não é cópia do presente do subjuntivo. O tu e o vós do imperativo negativo tem uma outra origem. Presente do indicativo menos o S final. Eu estudo, tu estudas. Estuda, tu. Retira o S. Nós estudamos, vós estudais. Retira o S. Estudai vós. E aí temos o imperativo afirmativo. Aqui o negativo, exatamente igual ao presente subjuntivo, as outras palavras aqui fazem a diferença. Aqui o imperativo afirmativo, igual no você, no nós e no vocês. Mas o tu e o vós, presente do indicativo menos o S. São os modos verbais. Ok? Para fecharmos o nosso estudo de verbos, vamos ver o tempo composto, que nós chamamos de tempo composto em verbos. Saliento aos senhores, meus caros alunos do Café Concurso, que no próximo bloco de estudos, só exercícios de verbo. Vamos colocar na prática o que nós vimos aqui, exercícios de verbo. Tempo composto. O que é o tempo composto? Eu vou usar dois verbos, o verbo ter, vou escrever aqui, e
e o verbo haver. Mais qualquer verbo no particípio. Particípio. Mais qualquer verbo no particípio. E aí estaremos diante de um tempo composto. Exemplo. Eu tenho estudado. Eu tinha ou eu havia estudado. Eu terei estudado até amanhã. Eu terei estudado. E eu teria estudado se tivesse conseguido a apostila. Aí nós temos a conjugação de um tempo composto. Verbo ter ou verbo haver mais um verbo no particípio. Detalhe, tempo composto não existe pretérito imperfeito nem presente. Portanto, no indicativo, no tempo simples nós temos seis possibilidades. Presente, imperfeito, mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Já no tempo composto, só existe o pretérito perfeito, que nós temos aqui, o pretérito perfeito, o mais que perfeito, o MQP, mais que perfeito, e os dois futuros, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Isso é o que nós chamamos de tempo composto. É o indicativo do tempo composto. No subjuntivo, nós temos o pretérito perfeito, o mais que perfeito e o futuro. Exemplo de pretérito perfeito no subjuntivo. Talvez eu tenha estudado. Talvez ele tenha estudado. Vamos colocar uma outra pessoa. Talvez ele tenha estudado. Esse é o nosso pretérito perfeito. Se ele tivesse estudado, é o mais que perfeito. E quando ele tiver estudado, é o futuro do subjuntivo. Ok? Então, indicativo, apenas 4 tempos. O perfeito, o mais que perfeito e os dois futuros. Não há presente nem imperfeito no modo composto, aí, no tempo composto. Subjuntivo, nós temos aqui o presente, tem estudado. Desculpe, não temos presente, né? Não temos presente, foi o que nós vimos. Nós temos o pretérito perfeito. Presente se eu tivesse apenas o tenha, talvez ele tenha um automóvel. Quando eu tenho o segundo verbo, o verbo no particípio, pretérito perfeito. O mais que perfeito, se ele tivesse estudado, e o nosso futuro, quando ele tiver estudado. Detalhe, não existe imperativo composto. Portanto, tempo composto, indicativo e subjuntivo, não imperativo. Tá? 4 tempos para indicativo e 3 para o subjuntivo. Aí nós temos a conjugação verbal. O importante para a pessoa se assenhorar da conjugação verbal é o exercício. Por isso, vimos as flexões, vozes, tempos, modos, as pessoas do discurso e ainda o número. Vamos aos exercícios. Próximo segmento, exercícios colocando em prática o que aprendemos aqui com verbos. Tá? Tempos e modos e vozes verbais. Ok, senhores? Vou apagar aqui e vou desejar a vocês que continuem conosco. Nos acompanhem no próximo segmento, só exercícios a respeito de verbos. Café Concurso.